paz. Nossa primeira EBD de 2021, o ano da abundância. Que seja um ano de muito conhecimento para as nossas vidas, que possamos buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus, que possamos nos aprofundar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Quais são os planos do Senhor, quais são os propósitos, mas para que a gente possa conhecer tudo isso, a gente precisa buscar na palavra, a gente precisa buscar conhecimento, nos dedicar, ter mais relacionamentos com Deus, né, com o Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a entender quais são os planos do Senhor para as nossas vidas. Encerramos o ano de 2020 estudando os evangelhos, né? E vamos dar continuidade agora no ano de 2021, estudando o livro de Lucas, né? Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, estudar sobre como Lucas apresenta Jesus, né? Como filho do homem, que possamos entender, que o Senhor possa nos revelar através da sua palavra, né? Grandes coisas, né? Convido os irmãos para estar orando neste momento, né? Para que a gente possa receber com o coração aberto essa palavra, né? Que o Espírito Santo me conduza para entregar o melhor de Deus para a vida de vocês, né? Então, vamos neste momento estar orando. Amém? Pai, te rendemos graças, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais esse momento, Pai, de aprendizado, Pai, de conhecimento da Tua palavra, Senhor. Pai, usa a minha vida, que não seja eu, mas o Espírito Santo, Senhor, através da Tua palavra, venha falar com todos que vão estar assistindo essa aula neste momento, Pai, aqueles que serão alcançados, Pai, futuramente, Deus, que essa palavra, Senhor, possa revelar aos corações, Pai, coisas que somente o Senhor pode nos falar, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, abre nossa mente, nosso coração, Senhor, para que possamos receber, Senhor, esse manjar, Senhor, da Tua palavra, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá, então, para mais uma aula, né? E eu convido vocês também para que no próximo domingo vocês possam dar continuidade, né, nos estudos. Perdeu a aula passada, busca aí no nosso site, né, no nosso canal, aliás, a aula disso que fala sobre Marcos, tá? Eu fosse você, se você não escutou ainda, né, vai lá e escuta, tá? E dê continuidade nos estudos, amém? Vamos lá, então? E vamos dar início à nossa aula. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O nosso texto base está lá em Lucas 1, 26, 31. Ora, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. E o nosso texto áureo está lá em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Vamos falar um pouco sobre o livro de Lucas. O livro de Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia. Os evangelhos são relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. O evangelho de Lucas é interessante porque tem algumas informações exclusivas sobre a vida de Jesus, como a visita dos anjos aos pastores e a sua visita ao templo com 12 anos, e as parábolas muito conhecidas, como a parábola do bom samaritano e do filho pródigo. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, o homem perfeito, Jesus cheio do Espírito Santo e Jesus o homem na sociedade. João apresenta Jesus como filho de Deus. Quando Lucas esboça a largura e a profundidade imensuráveis do amor de Deus, pois quando Jesus tornou-se homem, o Eterno entrelaçou-se para sempre com a história da sua criação.
Com essa atitude, o Senhor conquistou os corações dos santos, formando a Igreja de Cristo e espalhando pelo mundo a mensagem mais sublime de todas, o amor. Quem escreveu o livro de Lucas? O autor do livro foi um homem chamado Lucas. Ele era médico e acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Lucas não foi um apóstolo e provavelmente era um gentil, alguém que não era judeu, convertido pela pregação dos primeiros discípulos de Jesus. Lucas escreveu seu evangelho para um homem chamado Teófilo. Ele procurou testemunhas oculares e investigou cuidadosamente toda a informação sobre a vida de Jesus, para criar uma biografia organizada e fiel que confirmasse o que Teófilo tinha aprendido. Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, como uma continuação do Evangelho de Lucas. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Lucas 1, 3 a 4. Quando foi escrito? O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito antes da morte do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos foi escrito depois do Evangelho de Lucas e segue de perto a vida de Paulo, mas não fala da sua morte. Isso indica que os dois livros provavelmente foram completados antes deste evento. Como Paulo morreu por volta de 68 d.C., o Evangelho de Lucas pode ter sido escrito por volta de 50 a 65 d.C. A família e as origens de Jesus. Lucas relata o nascimento de João Batista, primo de Jesus, e conta em detalhe a perspectiva de Maria do nascimento de Jesus. O livro tem a única história da Bíblia sobre a infância de Jesus. Lucas também traça a genealogia de Jesus até Adão. Salvação para todos. Jesus veio para salvar todas as pessoas do mundo inteiro, não só os judeus. Deus não rejeita ninguém. Seu povo escolhido pertence a todas as nações. Grupos sociais discriminados. Lucas foca muito no valor que Jesus dá aos grupos desprezados pela sociedade da altura: mulheres, estrangeiros, pobres, doentes e pecadores. Normalmente, essas pessoas não seriam consideradas dignos de se aproximar de Deus, mas Jesus mostrou amor por todos. Aqui nós temos alguns assuntos, né, que podem ser relatados em alguns versículos, né? A introdução, né? Lucas 1, de 1 a 4. O nascimento de João Batista de Jesus, em Lucas 1, 5 e de 2, 38. A infância de Jesus, lá em Lucas 2, de 39 a 52. O ministério de João Batista, Lucas 3, de 1 a 20. O batismo, genealogia e tentação de Jesus, está lá em Lucas 3, 21 e 4, 13. Ministério, ensinamentos e parábolas de Jesus, está lá em Lucas 4, 14 e 19 27. Os últimos dias de Jesus em Jerusalém, fala lá em Lucas 19, 28, 22 e 6. Última ceia, está lá em Lucas 22, de 7 a 38. Prisão e morte de Jesus, que está lá em Lucas 22, 39 e 23, 56. A ressurreição e ascensão de Jesus, que está lá em Lucas 24, de 1 a 53. Tá? Esses textos vocês podem estar estudando, né, se aprofundando mais. Eles são bem detalhados, são bem divididos, né, no livro de Lucas. Agora vamos entrar na nossa matéria, né, que fala do Jesus, o homem perfeito, plenamente divino e plenamente humano. Esse é um mistério inefável, jamais poderemos desvendar para entender. Só podemos dizer que ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus, nossa única referência em que nós jamais iremos nos decepcionar. Da genealogia de Adão, até Davi comprovado assim sua linhagem real. Mateus foi o único evangelho escrito em hebraico e mostrava para os judeus Jesus como rei da nação. Utilizando o recurso de um historiador, apesar de Lucas ser médico, ele se mostra em Lucas e em Atos como historiador e por isso ele busca registros mais precisos. A semente da mulher, definitivamente entendido como o nascimento de Jesus.
Deus o chama de semente da mulher somente para demonstrar que Satanás seria derrotado por um homem, uma vez que ele derrubou o homem no jardim do Éden. Agora seria um homem que o derrotaria. Jesus, o homem cheio do Espírito. Na gestação, desde o início, do Filho do Homem, o Espírito do Senhor estava presente. Maria perguntou ao anjo como se daria tal fato, posto que ainda fosse virgem. O mesmo anjo se aborrece com a resposta de Zacarias, ao ser anunciado o nascimento de João Batista, mas não se aborrece ao ouvir Maria. Isso porque Zacarias tinha funções sacerdotais e tinha a obrigação de saber se comportar diante do anjo do Senhor. No batismo, o único a utilizar a expressão em forma corpórea de pomba, como se dissesse no corpo de uma pomba. Lucas fala como estudioso, o que auxilia no entendimento, pois é mais explicativo. Anunciou a chegada de um novo tempo para a humanidade. Essa é a função do Espírito Santo, anunciar ao mundo a chegada desse novo tempo. Antes e depois da tentação. Pela virtude do Espírito, Jesus voltou a Galiléia. Isso mostra que Jesus não estava fazendo uso de poderes divinos, apenas era conduzido pelo Espírito Santo de Deus, como deve ser todos os crentes. Isso mostra o quanto ele é homem e isso explica o porquê ele buscava tanto a presença de Deus. Pois ele foi e voltou da tentação cheio do Espírito, e ele deixou seu trono de glória e se fez como nós, e nos ensinou a importância de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cada um deve buscar o exemplo do Filho do Homem. Ele nos ensina que para vencermos, devemos estar cheios do Espírito Santo. Jesus, o homem na sociedade, viveu como um bom cidadão. Ele não isentou o povo dos seus compromissos. O povo de Deus é o povo que tem a ordenança de ser um exemplo para a sociedade. Não pregamos a intolerância, não convidamos ninguém a fazer que guerra contra aqueles que não são fiéis a Deus. Pelo contrário, somos pautados pelo amor ao próximo. Sentiu as dores humanas em diferenças sociais. Nossas piores dores serem conhecidas por ele. A ideia de um Cristo sofredor é uma elevada do ponto de vista filosófico, é a ideia de apresentar um Cristo que entende bem o ser humano, que conhece suas aflições para mais profundas e pode salvar. A mensagem eterna que aproxima pessoas. O Evangelho deveria ser a mensagem patrocinada pelos governantes do mundo inteiro, pois promove a união entre as pessoas, mas convida as pessoas a abandonarem o pecado, e isso a maioria não quer. Jesus, o cidadão exemplar, enfrentou todas as dores e desafios que enfrentamos hoje, e ele nos ensina que é possível vencer. Conclusão. Para que assim pudesse morrer, e porque precisou morrer para poder alcançar os corações dos homens e assim transformá-los. Se fosse só um perdão de dívidas simples, o ser humano continuaria do mesmo jeito. Mas por ser um pagamento com preço de sangue, então as pessoas dão mais valor. Nem todos, na verdade, mas aqueles que valorizam são transformados para sempre. Amém.